Você já parou para pensar quantos caminhos precisaram se cruzar para que você estivesse aqui agora? Entre milhões de vídeos disponíveis, entre tantos ruídos digitais, entre os compromissos do seu dia, entre o cansaço que talvez pese nos seus ombros e os pensamentos que borbulham em sua mente. Mesmo assim, algo te trouxe até esta oração. E não foi por acaso. Há uma intenção por trás disso. Há um sopro divino conduzindo cada detalhe invisível dessa jornada. Enquanto você ouve esta palavra, existe um mover silencioso acontecendo no mundo espiritual. Talvez você ache que clicou nesse vídeo por curiosidade, por impulso ou simplesmente porque alguém mandou. Mas há algo muito maior acontecendo aqui. Existe um Deus que viu o teu coração antes mesmo de você abrir os olhos hoje. Um Deus que conhece o silêncio das tuas noites e as perguntas que você esconde até de si mesmo. Deus te escolheu. E escolheu este exato momento. Ele sabia que você precisaria ouvir exatamente o que está sendo dito agora. Ele sabia do peso que você carrega, da exaustão que você tenta disfarçar, das lutas que ninguém mais vê. Você tem enfrentado dias em que tudo parece correr contra. Tem sentido que o tempo escorre por entre os dedos e mesmo tentando, você não consegue controlar mais nada. O chão firme parece ter rachaduras. As certezas que você segurava como âncoras começaram a se desfazer. E no meio dessa confusão interna, surge uma mensagem. Essa, justamente essa. E aí algo dentro de você sussurra. Escuta, não é só mais uma. Escuta, é para você. A voz de Deus não ecoa como um trovão estourando o céu. Muitas vezes ela chega assim, sutil, mas profunda. Leve, mas firme. Ela atravessa a tela, as distrações, os pensamentos. Ela entra sem pedir licença e encontra aquele ponto exato do teu coração onde havia um buraco, um grito engasgado, uma pergunta sem resposta. Talvez você já tenha tentado preencher esse vazio com outras coisas, tentou esquecer, tentou seguir, tentou ser forte, mas hoje, neste exato momento, Deus te chama com a ternura de quem sempre soube que você voltaria a escutar. E Ele não te chama como quem exige. Ele te chama como quem ama, como quem conhece teu nome desde o ventre, como quem esperou pacientemente o tempo certo, e o tempo certo é agora. Nada escapa do controle de Deus. Nenhum detalhe da tua caminhada está fora do seu olhar. Você pode até se sentir perdido, mas Ele nunca te perdeu de vista. Ele conhece a tua história desde o início. Ele sabe o que você enfrentou, o que suportou calado, o que venceu sem aplausos, o que chorou sem consolo. E mesmo assim, Ele continua dizendo, eu te escolhi. Ele não te escolheu porque você é perfeito, nem porque você acertou sempre, nem porque você merece mais do que os outros. Deus te escolheu porque Ele te ama com um amor que não se mede, não se compra e não se quebra com o tempo. Ele te escolheu porque o teu coração, mesmo ferido, ainda pulsa com esperança. Porque mesmo tropeçando, você continua caminhando. Porque, apesar de tudo, você ainda acredita que há um sentido maior. E talvez você esteja aí, ouvindo isso com os olhos cheios, mas o coração ainda em dúvida. Será mesmo que essa mensagem é para mim? Será mesmo que Deus se importa comigo, que Ele sabe meu nome, que Ele lembra da minha existência? Escuta com atenção. Quando Deus decide falar contigo, Ele não erra o endereço. Ele não fala por engano. Ele não desperdiça palavras. Se essa palavra chegou até você, é porque ela tem um destino certo. E o destino dela é o teu coração. Deus está usando essa oração como uma carta escrita pelas mãos dele, enviada diretamente aos teus ouvidos para que você não se esqueça. Você é amado, escolhido e chamado para viver algo muito maior do que consegue imaginar. Há momentos na vida em que tudo muda. E muitas vezes, esses momentos começam em silêncio. Começam com uma frase que gruda na alma.
com uma verdade que arde por dentro, com uma certeza que não se explica, mas que te move. Esse pode ser um desses momentos, um ponto de virada, um divisor de águas. Não porque alguém está dizendo, mas porque Deus está agindo. Há uma atmosfera sendo construída em torno de você agora. Não dá para ver com os olhos, mas dá para sentir na alma. Algo está se movendo, algo está sendo destravado. Você foi escolhido para ouvir essa palavra hoje porque ela carrega um código único, uma unção que só se ativa quando encontra o coração certo. E o seu coração está preparado. Você pode estar cansado, pode estar confuso, pode até estar no limite. Mas Deus ainda te chama, ainda te espera, ainda tem planos. Ele ainda acredita em você, mesmo quando você não acredita mais. E agora, Ele quer te conduzir por caminhos que você nunca imaginou. Ele quer renovar tuas forças, reconstruir tuas esperanças, reacender teus sonhos, porque quando Deus escolhe, Ele não desiste, Ele insiste, Ele investe, Ele transforma. E se você chegou até aqui, é porque Ele já começou a fazer tudo novo. E nesse recomeço sagrado, há uma decisão que precisa ser tomada. Você vai ouvir a voz dEle até o fim? Porque no momento em que você decide escutar essa voz com o coração aberto, Ele começa a te revelar não apenas quem Ele é, mas também quem você realmente é nele. E é exatamente sobre isso que precisamos falar no próximo ponto. Há um momento na vida em que tudo o que queremos é ser vistos. Não de forma superficial, não como rostos perdidos na multidão ou nomes esquecidos em listas impessoais. Queremos ser reconhecidos por quem realmente somos, por tudo aquilo que carregamos no peito, por todas as batalhas que lutamos em silêncio, pelas cicatrizes que colecionamos e pelos sonhos que, apesar das quedas, insistimos em manter vivos. Em um mundo onde as pessoas falam muito, mas escutam pouco, onde os relacionamentos são descartáveis e a atenção é disputada como ouro, existe um anseio profundo na alma humana. Ser chamado pelo nome, ser enxergado de verdade, ser lembrado não por causa de algo que fizemos, mas simplesmente por quem somos. E quando Deus te chama pelo nome, não é como os outros. Ele não pronuncia teu nome por obrigação ou protocolo. Ele chama como quem conhece cada letra da tua história, como quem viu teus primeiros passos e conhece até o som da tua respiração. Quando Ele te chama, não é com pressa, não é com julgamento, não é com cobrança, é com amor. Um amor que vai além da compreensão, um amor que se curva para te alcançar, que desce até os lugares mais escuros, onde você talvez nem tenha coragem de voltar. Ele chama não apenas o teu nome exterior, mas o nome da tua essência. Aquele nome que nem você lembra mais, aquele que foi soterrado pelas decepções, pelos rótulos, pelas vozes que te disseram que você não era suficiente. O chamado de Deus tem algo inexplicável. Ele não apenas toca o ouvido, ele ressoa na alma. É como se algo muito antigo dentro de você se lembrasse de quem sempre foi. Como se, de repente, todas as partes suas que estavam espalhadas se reunissem no mesmo lugar. Quando Deus te chama, Ele ativa tua identidade original. Ele desperta dons adormecidos. Ele puxa para fora o que o mundo tentou esconder. Ele relembra quem você é, não pelo que os outros dizem, mas pelo que Ele viu em você antes do mundo existir. E esse chamado não acontece por acaso. Ele vem no momento exato, quando você mais precisa se lembrar de que há um propósito maior por trás de cada lágrima, cada silêncio, cada queda. Você pode estar se sentindo esquecido, ignorado, jogado para escanteio. Pode estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho. Pode ter sorrisos no rosto, mas tempestades no peito. Mas mesmo assim, Deus te chama. Ele te chama não com um grito, mas com uma ternura que atravessa todas as tuas defesas.
Ele chama como quem não se importa com o que você fez ou deixou de fazer. Ele chama porque te ama, porque te escolheu, porque te reconhece como filho. E quando Deus reconhece, ninguém pode apagar. Não importa quem te rejeitou, quem não acreditou, quem te diminuiu. Quando Deus te chama pelo nome, Ele te ergue com autoridade, com propósito, com destino. Esse chamado pode vir nas entrelinhas, num versículo que arde, numa canção que toca diferente, numa oração como essa que chega de mansinho e te faz chorar sem saber por quê. Porque não é qualquer palavra, não é qualquer mensagem. É o próprio Deus sussurrando: eu estou aqui, eu sempre estive, e eu conheço você. Quando Ele diz teu nome, Ele diz com intimidade. Ele diz como quem sabe das tuas quedas, mas também sabe do teu valor. Como quem conhece tuas falhas, mas vê o teu potencial. Como quem chorou contigo em noites que ninguém mais viu. Como quem te guardou de perigos que você nem soube que enfrentou. E ainda assim te chama, ainda assim te quer. Ainda assim te levanta. O mundo pode tentar te encaixotar. Pode dizer que você é só mais um. Pode tentar te definir por erros, por fracassos, por aparências. Mas Deus não olha com esses olhos. Ele vê o interior. Ele enxerga o que ninguém mais vê. E quando Ele te chama pelo nome, Ele está dizendo: você é mais do que dizem. Você é mais do que acha. Você é meu. Há algo profundo em ser reconhecido por aquele que te criou. Algo que nenhum elogio humano consegue substituir. Algo que nenhuma validação externa pode suprir. Quando Deus te chama, Ele valida a tua existência. Ele honra tua dor. Ele abraça teu processo. Ele diz: eu sei quem você é, e ainda assim eu te escolhi. E nesse instante, algo começa a mudar. O medo começa a perder força. A dúvida começa a perder espaço. A voz da rejeição começa a se calar, porque agora é a voz de Deus que fala mais alto. E essa voz, quando entra, muda tudo. Ela traz direção onde havia confusão. Ela traz consolo onde havia dor. Ela traz identidade onde havia esquecimento. E essa voz está falando contigo agora. Está dizendo que você não foi esquecido, que você não foi ignorado, que teu nome está gravado nas mãos dele. Está dizendo que há um plano, que há um recomeço, que há algo novo vindo. Mas para viver esse novo, você precisa dar um passo a mais. Você precisa ouvir o que Ele tem a dizer, não apenas sobre o teu nome, mas sobre o teu propósito. Porque quando Deus te chama, Ele não te chama só para consolar. Ele te chama para te direcionar. E é exatamente sobre esse direcionamento divino, esse propósito eterno, esse chamado profundo que iremos falar no próximo ponto. Você já reparou como o tempo de Deus nunca se atrasa, mesmo quando tudo parece estar fora de hora? É como se Ele estivesse observando do alto, com uma visão ampla do nosso caminho, esperando aquele exato segundo em que nossa alma finalmente silencia para escutar. Há momentos na vida em que tudo parece desabar, onde as orações parecem não ultrapassar o teto e o coração, apertado pelas frustrações da rotina, quase esquece que ainda pulsa. Em meio ao barulho do mundo, ao caos das notícias, aos ruídos internos que gritam decepções, existe um instante único, silencioso e certeiro. É o momento em que Deus escolhe nos chamar. Não é coincidência, é precisão divina. Ele não desperdiça palavras, Ele não lança convites vazios. Ele fala no tempo exato em que nossa alma está pronta para responder. Talvez você esteja vivendo justamente esse tempo agora, o tempo da confusão, da espera, da luta contra a impaciência. O tempo em que você olha para os lados procurando respostas, mas só encontra mais perguntas. E então, de forma sutil e ao mesmo tempo poderosa, algo acontece. Uma palavra toca diferente. Uma oração parece ter sido escrita para você.
Uma lembrança antiga volta como se carregasse uma mensagem. É Deus, no tempo dele, entrando na tua história com precisão cirúrgica. Ele sabe que há feridas que só se abrem quando a alma se sente segura. Ele entende que há corações tão calejados que precisaram de tempo para amolecer. E por isso ele não força, ele espera, ele observa, ele prepara. E quando tudo está no lugar certo, mesmo que aos teus olhos pareça tudo errado, ele chama. O chamado de Deus nunca vem na pressa, mas sempre vem na hora certa. Pode parecer tarde demais para você. Pode parecer que as oportunidades passaram, que os erros do passado já comprometeram o futuro, que a idade, as falhas, as perdas já selaram o que seria possível. Mas Deus não está limitado ao nosso tempo. Ele se move num ritmo onde o impossível se torna possível, onde a esperança é ressuscitada mesmo depois de anos de silêncio. Quantas vezes você já olhou para si mesmo e pensou, agora não dá mais? E quantas vezes, nesse exato momento de desistência, algo inexplicável te deu força para continuar? Não foi por acaso. Foi Deus chamando você no instante exato em que seu coração, mesmo cansado, ainda conseguia ouvir. Pense em Moisés, escondido no deserto por anos, achando que seu passado o havia desqualificado para qualquer plano maior. E justo ali, no silêncio do exílio, Deus o chama por meio de uma sarça que queimava sem se consumir. Pense em José, vendido, injustiçado, preso, esquecido. Mas foi justamente no tempo do esquecimento humano que Deus o promoveu. Pense em Maria, jovem, simples, anônima. No meio de tantas mulheres em Israel, Deus chama ela pelo nome e entrega o maior propósito da história. O chamado de Deus não depende da tua visibilidade. Ele não consulta teu currículo nem a opinião dos outros sobre você. Ele age no momento em que teu coração, mesmo quebrado, ainda tem fé suficiente para escutar e responder. O mais impressionante é que, quando Deus chama, Ele não apenas interrompe o curso da nossa rotina, Ele redefine o nosso tempo. O que era atraso se transforma em preparo. O que parecia fim se revela como início. O que parecia castigo agora se revela como plataforma de crescimento. O tempo de Deus não erra. E quando Ele decide te chamar, Ele já tem tudo pronto. O caminho, os recursos, os encontros, as portas que vão se abrir. O que falta, muitas vezes, não é o mover de Deus. É a nossa escuta. É estarmos tão cheios de barulho que não percebemos que o céu já está sussurrando nosso nome há dias, meses, anos. Mas quando o coração decide se aquietar, quando a alma desiste de tentar controlar tudo e se rende, então o chamado se torna audível, quase palpável. Talvez hoje seja esse dia para você. Talvez esta mensagem, esta oração, seja esse sinal. Não porque você procurou, mas porque Deus decidiu que hoje era o tempo dele para você. E quando esse tempo chega, nada mais consegue preencher do mesmo jeito. As distrações perdem o brilho, as falsas promessas do mundo se esvaziam, porque agora é o Criador do universo que está falando diretamente com a criatura. E esse chamado não vem vazio, ele vem carregado de propósito, de cura, de direção. Ele vem com a resposta que você nem sabia que estava esperando. Ele vem com o alívio que sua alma não sabia mais onde encontrar. Ele vem com a certeza de que mesmo que o mundo todo tenha dito não, Deus ainda está dizendo sim. Mas esse sim divino não é apenas um consolo. É um convite, um chamado para ir além, para se levantar, para sair do lugar onde a dor te estagnou e caminhar em direção ao que Deus sonhou para você. É por isso que, quando Ele chama, Ele também capacita. Ele não está apenas te chamando para ouvir. Ele está te chamando para viver algo novo. E essa novidade não é externa, não é visível de imediato. Ela começa dentro. Começa no coração que decide confiar, mesmo sem entender, que decide obedecer, mesmo com medo,
que decide dar um passo, mesmo quando não vê o chão. É esse coração que Deus busca. E é para esse coração que Ele fala agora. E se Ele está falando com você, saiba que não é tarde demais. Não importa quanto tempo passou, nem o que você deixou de fazer. Deus não está preso ao teu passado. Ele está interessado no teu presente, porque é a partir dele que Ele constrói o teu futuro. Um futuro que talvez pareça distante, mas que começa agora. Começa no instante em que você decide escutar o chamado. No instante em que você para tudo, fecha os olhos e diz: fala, Senhor, eu estou aqui. E é nesse exato instante que tudo começa a mudar. Porque a voz que te chama agora é a mesma que criou os céus, que acalmou tempestades, que ressuscitou mortos, que sempre chega quando ninguém mais chega. E esse chamado carrega uma direção. Porque Deus não apenas te consola, Ele te conduz. E é sobre essa condução divina, esse mover do Espírito, que te mostra o próximo passo, mesmo quando tudo parece escuro, que iremos falar no próximo ponto. Há um mistério no chamado de Deus que ultrapassa qualquer lógica humana. Ele nunca chama alguém por aquilo que a pessoa é no momento, mas por aquilo que Ele já viu que ela pode se tornar. É como se Ele olhasse para você através de uma janela que só Ele tem acesso. Uma janela onde passado, presente e futuro estão entrelaçados. E onde não existem limites impostos pelos fracassos, pelas culpas ou pelas vozes que te disseram que você não era capaz. Ele chama com uma visão que enxerga além da aparência, além das marcas, além das dores. Quando Deus te chama, Ele já viu lá na frente. Já contemplou a tua vitória antes mesmo da tua luta começar. Já viu tua superação enquanto você ainda tropeçava nos teus medos. Já viu tua cura quando você ainda sangrava por dentro. Porque o chamado de Deus não é baseado em currículo, nem em aprovação alheia, mas no propósito eterno que Ele mesmo escreveu com suas mãos. É por isso que Ele não se intimida com a bagunça que você acha que está vivendo agora. Deus nunca se afastou de ambientes imperfeitos. Ele pisa no caos com a autoridade de quem transforma. Ele entra em corações quebrados com a delicadeza de quem reconstrói a partir dos cacos. O mundo vê limites, mas Ele vê possibilidades. O mundo vê o erro, mas Ele vê a redenção. O mundo te rotula por aquilo que você fez, mas Ele te chama por aquilo que Ele já sonhou. Você pode até ter se convencido de que não tem valor, mas isso não muda a verdade do céu. Você tem um chamado, e ele não foi escrito com tinta que se apaga. Foi selado com promessas que resistem ao tempo, à dor, ao silêncio. E Deus ainda está chamando você, porque Ele não desistiu do que viu em você. Olhe para a Bíblia. Veja como Deus sempre chamou aqueles que, aos olhos humanos, pareciam improváveis. Gideão estava escondido, com medo, se achando o menor da sua casa, da menor tribo. Mas quando Deus o chamou, não disse: "Ei, covarde". Deus o chamou de homem valente. Chamou pelo que ele via, não pelo que Gideão sentia. Davi era só um pastor de ovelhas, esquecido até pela própria família, mas Deus já o via como rei. Quando o profeta chegou para ungir um novo líder, todos os irmãos de Davi foram apresentados primeiro, mas Deus recusou um por um. Por quê? Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas Deus olha o coração. E quando Ele olha o teu, mesmo com as rachaduras, Ele vê beleza, mesmo com as quedas, Ele vê força, mesmo com os medos, Ele vê coragem. Porque Deus enxerga potencial onde o mundo só vê passado. Talvez você esteja se perguntando agora: mas como Deus pode me escolher? Eu errei demais, eu perdi tempo demais, eu fui longe demais. Mas a verdade é que para Deus não existe longe demais quando o coração ainda deseja voltar. Ele é o pai que corre ao encontro do filho pródigo. Ele é o bom pastor que deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu.
Ele é o oleiro que não joga fora o vaso quebrado, mas o refaz com paciência, com zelo, com amor. Quando Deus te chama, Ele já sabe do teu histórico, mas Ele escolhe não te definir por ele. Ele olha para frente, Ele vê a obra final enquanto você ainda está em construção. E é isso que torna o chamado tão precioso. Não é sobre o que você merece, é sobre o que Ele decidiu fazer através de você. Quantas vezes você já se anulou achando que outros eram mais preparados, que outros tinham mais dom, mais carisma, mais santidade? Mas Deus não está procurando os mais aos olhos humanos. Ele está procurando os dispostos aos olhos espirituais. Aqueles que mesmo com medo dizem, eis-me aqui. Aqueles que mesmo sem entender tudo, confiam. Aqueles que mesmo cansados, ainda se colocam de pé. E quando você responde esse chamado, mesmo que trêmulo, o céu se move. Porque a obediência abre portas que a força nunca conseguiu escancarar. Porque quando você diz sim ao chamado, não é mais você lutando sozinho. É Deus agindo através de você. É Ele te usando como canal, como instrumento, como mensagem viva. E não importa se o cenário à sua volta ainda não mudou. O chamado de Deus não depende das circunstâncias externas. Ele pode te chamar no deserto, como fez com Moisés. Pode te chamar na prisão, como fez com José. Pode te chamar em meio à vergonha, como fez com a mulher adúltera. Pode te chamar na rejeição, como fez com Davi. O lugar onde você está agora pode parecer o fim, mas para Deus é o palco perfeito para o recomeço. Porque o lugar onde você ouve o chamado é sagrado. É ali que tua história vira página. É ali que tua dor começa a ser ressignificada. É ali que tua identidade começa a ser restaurada. Porque quando Deus chama, Ele não apenas envia, Ele transforma. E ainda que você não saiba como seguir, ainda que o futuro pareça nebuloso, ainda que cada passo pareça pesado, saiba disso. Se Ele está chamando, é porque já preparou o caminho. E mesmo que você ainda não veja, já há uma estrada sendo traçada sob teus pés. Mas agora, o que Ele quer é tua atenção. Ele quer teu ouvido sensível, teu coração aberto. Porque o próximo passo desse chamado não depende da tua capacidade, mas da tua entrega. E é exatamente sobre essa entrega, esse sim que muda destinos, esse abandono da vontade própria para abraçar a vontade divina, que vamos mergulhar no próximo ponto. Existe algo poderoso que acontece no mundo invisível quando um coração terreno pronuncia um simples sim ao chamado de Deus. Não é uma palavra comum, não é uma resposta qualquer. É um grito silencioso que ecoa nos céus como um trovão. É uma chave espiritual que destranca portas antes trancadas. É como se, no exato instante em que você se rende, uma reação em cadeia se desencadeasse em todas as direções do sobrenatural. Anjos são comissionados, circunstâncias começam a ser moldadas, caminhos começam a ser abertos. Porque o seu sim, ainda que murmurante, ainda que com medo, carrega em si o poder de alinhar o natural com o eterno. Carrega o poder de atrair sobre você a presença de Deus de forma tangível. Eleva o seu espírito para um patamar onde as promessas não são apenas esperadas, mas já começam a ser vividas. Há um tempo específico em que o céu está atento, esperando por um coração que decida confiar mesmo sem ver. E esse tempo é agora. Porque Deus não te chamou para viver de promessas distantes, mas para experimentar a realidade do seu toque aqui, hoje, neste exato momento em que você ouve essas palavras. Quando você diz sim, o Espírito Santo não apenas te observa de longe, ele invade. Ele entra. Ele transforma, ele te envolve como uma brisa que acalma e como um fogo que consome tudo o que te impedia de avançar. E é nesse encontro entre o teu sim e a presença dele que milagres começam a acontecer. Coisas que pareciam travadas há anos começam a se mover.
Sentenças que pareciam definitivas são anuladas. Feridas que pareciam incuráveis começam a cicatrizar com uma rapidez que só o toque de Deus pode justificar. E talvez você esteja aí, sentado, ouvindo, com o coração inquieto, se perguntando: mas e se eu não estiver pronto? E se eu falhar? E se eu disser sim e não conseguir sustentar essa escolha? Mas deixa eu te contar um segredo que o céu sussurra para quem ousa confiar. Deus nunca dependeu da tua força para cumprir o que Ele prometeu. Ele só espera a tua entrega. Ele só precisa do teu passo de fé. Ele não está exigindo perfeição, mas rendição, porque o poder dele se aperfeiçoa exatamente na tua fraqueza. O que move o coração de Deus não são os fortes, mas os dispostos. Não são os capazes, mas os disponíveis. E cada sim que você diz, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, é um tijolo que edifica uma ponte entre você e o propósito eterno. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas comuns que disseram sim e por isso viveram o extraordinário. Maria, uma jovem comum de Nazaré, ouviu uma proposta impossível: gerar o Filho de Deus. Ela não pediu provas, não exigiu certezas. Ela apenas disse: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E naquele instante, o céu inteiro se moveu. A salvação começou a ganhar forma no ventre de uma menina que ousou confiar. E você está disposto a confiar como Maria? Está disposto a dizer sim ao que parece maior do que você, sabendo que Deus não te chama para o possível, mas para o impossível que só Ele pode realizar através de ti? É impressionante como esse sim muda até o som da tua respiração. Você passa a respirar com propósito, passa a andar com direção, passa a acordar com senso de missão, porque quem diz sim para Deus nunca mais vive como se estivesse perdido. Mesmo que as tempestades continuem vindo, você aprende a atravessá-las com uma paz que não vem do mundo. Mesmo que as batalhas aumentem, você luta com uma coragem que vem do alto, porque o céu começa a te equipar, começa a te cercar com recursos, com alianças, com estratégias que você nunca teria encontrado sozinho. O teu sim abre uma aliança com Deus, e nessa aliança Ele se compromete a ir com você até o fim. E há uma glória especial derramada sobre aqueles que escolhem obedecer, mesmo sem entender. Uma glória que brilha no meio da dor, que sustenta nos dias de angústia, que fortalece quando tudo parece desabar. Porque o sim ao chamado não é uma promessa de ausência de luta, mas é uma garantia da presença de Deus em cada batalha. E quando você tem a presença, você já tem a vitória. Porque é a presença que transforma vales em altares, desertos em jardins, lágrimas em testemunhos. É a presença que te sustenta quando as palavras falham, quando os recursos faltam, quando as forças se esgotam. E não se engane, cada vez que você diz sim, algo dentro de você também morre. Morre o controle, morre o ego, morre a vontade própria. Mas em troca, nasce algo infinitamente maior. Nasce propósito, nasce intimidade, nasce plenitude, porque o sim a Deus é o sim que mais custa, mas também é o sim que mais recompensa. É um sim que muda tudo, porque muda você por dentro. E é exatamente essa mudança interna que o céu celebra, porque é aí que começa a verdadeira transformação. O que antes era só fé, agora vira convicção. O que antes era só promessa, agora vira realidade. E se você sente que esse chamado está tocando seu coração, se as palavras que escuta parecem ecoar em lugares que você nem sabia que estavam feridos, é porque Deus está te chamando para uma nova dimensão de vida. Uma dimensão onde você não apenas sobrevive, mas floresce. Onde você não apenas sonha, mas realiza. Onde você não apenas caminha, mas voa. Mas para chegar lá, é preciso mais do que ouvir, é preciso responder, é preciso dizer sim.
E quando você disser, esteja preparado, porque o que vem depois desse sim vai redefinir toda a sua história. E é justamente sobre essa redefinição, essa mudança de rota, essa virada divina que transforma o ordinário em extraordinário, que vamos falar no próximo ponto. A vida tem um jeito curioso de nos conduzir por caminhos que muitas vezes parecem não ter sentido. São direções tomadas às pressas, escolhas empurradas pelas circunstâncias, bifurcações que se apresentam quando estamos cansados demais para decidir com clareza. E sem perceber, a gente se vê andando em círculos, repetindo padrões, tentando fazer dar certo aquilo que, no fundo, já morreu. Mas há um momento, sutil, quase imperceptível, em que a alma começa a inquietar. Um incômodo sagrado se instala. Não é angústia comum, não é descontentamento vazio, é um sussurro divino dizendo, não é por aí, eu tenho algo melhor. E é nesse exato momento que Deus começa a mover os fios invisíveis do destino para te colocar de volta na direção certa. Mudar de direção não é sinal de fraqueza, é sinal de obediência. É o reconhecimento de que, por mais que os nossos pés tenham nos levado até certo ponto, só a voz de Deus pode nos conduzir ao propósito completo. Há caminhos que parecem direitos aos olhos humanos, mas no fim, são caminhos de frustração, desgaste, desvio. Quando você muda de direção em resposta ao toque do Espírito, você não está apenas trocando de rota, está ativando um novo ciclo na sua existência. Ciclo esse que estava adormecido, esperando só um gesto de rendição para despertar. Porque o propósito de Deus não é improvisado, ele é preparado com antecedência, lapidado na eternidade, escrito com detalhes invisíveis aos olhos humanos. Quantas vezes você sentiu que algo dentro de você já não batia com o lugar onde você estava? Como se o ambiente já não coubesse mais nos seus sonhos, como se as pessoas ao seu redor já não falassem a mesma língua da sua alma. Isso não é rejeição, é redirecionamento. É Deus dizendo que a estação mudou e que o solo onde você está já não produz mais. E há um momento em que Ele não vai mais permitir que você continue se sabotando por medo. Ele vai fechar portas, Ele vai cortar vínculos, Ele vai silenciar vozes, até que você perceba que o que parecia uma perda era, na verdade, um livramento. E o que parecia um fim era apenas o prólogo de uma nova jornada. Há algo de profundamente sagrado no momento em que a pessoa decide mudar. Não pela pressão externa, mas por revelação interna. É como se escamas caíssem dos olhos. As coisas finalmente fazem sentido. E você entende que tudo o que viveu, todas as dores, atrasos, rupturas, não foram castigos, foram treinamentos, foram ensaios para o palco da sua verdadeira missão. Porque Deus não desperdiça histórias, Ele transforma cicatrizes em plataformas. Cada lágrima, cada não que te paralisou, agora se torna combustível para ir mais longe. E quando você muda de direção, o propósito não apenas aparece, ele se manifesta, ele vem com força, com clareza, com confirmação. E é assustador no começo. Sim, mudar dói, porque você deixa para trás o conhecido, o confortável, o previsível. Você solta pessoas que ama, ambientes que já fazem parte da sua identidade, rotinas que te davam um senso de controle. Mas o novo de Deus exige desapego. Exige mãos livres, exige um coração disposto a caminhar sobre as águas sem pedir explicações. E o mais incrível é que quando você dá esse passo, coisas começam a se encaixar como num quebra-cabeça divino. Oportunidades surgem, portas antes trancadas se abrem com leveza. Pessoas certas cruzam seu caminho, e o que antes era só confusão vira confirmação. Foi assim com Abraão. Deus o chamou para sair da terra da parentela, de tudo que era familiar, para ir a um lugar que nem sequer tinha nome ainda. E foi na obediência àquela direção, no ato de deixar para trás o conforto do conhecido,
que Abraão se tornou o pai de uma nação. O propósito dele não nasceu em Ur, nasceu no caminho, nasceu na mudança, nasceu na confiança. E assim é com você. O seu chamado não se revelará enquanto você insistir em permanecer onde Deus já não está mais. O céu só entrega mapas a quem decide andar, só entrega direção a quem tem coragem de sair do lugar. Mudar de direção é também mudar de identidade. Você começa a ver a si mesmo com outros olhos. Começa a falar diferente, andar diferente, sonhar diferente, porque agora você não vive mais pela força do acaso, mas pela intencionalidade do alto. E tudo muda. A maneira como você lida com o tempo, com a dor, com os relacionamentos, com as metas. O propósito de Deus redefine até os seus desejos mais íntimos. Coisas que antes pareciam importantes perdem o brilho. E coisas que antes pareciam insignificantes ganham uma nova luz. Porque o olhar de quem carrega propósito é um olhar treinado para discernir o invisível, para enxergar valor onde ninguém mais vê, para perceber o sagrado no ordinário. E se até aqui tudo parece ter sido uma sequência de portas fechadas, oportunidades perdidas, ciclos quebrados, talvez seja o próprio Deus te chamando para mudar de direção. Talvez Ele esteja gritando em silêncio, aguardando que você perceba que já não faz mais sentido insistir onde o propósito já não respira. Mas a boa notícia é que Ele nunca te chama para um novo caminho sem antes preparar o terreno. Cada passo seu será assistido. Cada detalhe será conduzido com cuidado. Porque Deus não abandona quem obedece. Ele honra, Ele recompensa, Ele revela. E no próximo ponto, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse chamado. Porque mudar de direção é apenas o começo. A verdadeira transformação acontece quando, no meio dessa nova jornada, você começa a ouvir a voz dele com mais clareza, entender os sinais, sentir os ventos mudando a favor. Há uma hora em que o mundo faz silêncio. Não é porque o barulho acabou, nem porque os problemas se resolveram. É porque dentro de você algo mudou. De repente, a urgência das distrações perde a força. As opiniões alheias já não têm o mesmo peso. Os ruídos externos se tornam distantes, como se alguém tivesse girado um botão invisível, diminuindo o volume das vozes de fora. E então, você começa a ouvir. Não com os ouvidos, mas com o espírito. Uma voz que não grita, mas comanda, que não obriga, mas atrai, que não ameaça, mas cura. A voz de Deus começa a ecoar no interior, como um som que sempre esteve ali, mas que agora, enfim, encontra espaço para se manifestar. Essa voz não se parece com nada que o mundo oferece. Ela não tem timbre de julgamento, nem sotaque de condenação. É uma voz que conhece a tua história antes mesmo de você saber quem é. Uma voz que chama pelo nome, não pelo erro. Que pronuncia promessas, não culpas. E quando ela fala, algo dentro de você se parte e se refaz ao mesmo tempo. Porque a voz de Deus tem o poder de romper as estruturas que te prenderam por anos, enquanto reconstrói com ternura cada pedaço ferido da sua alma. Não é uma voz que vem para acusar, mas para ativar. Não vem para empurrar, mas para despertar. E de repente, tudo o que antes parecia incerto começa a fazer sentido. Porque Deus não fala por falar, Ele fala para gerar vida. Essa voz pode surgir num momento inesperado, no silêncio da madrugada, numa leitura aleatória da Bíblia, num louvor esquecido que toca de forma diferente, numa frase simples dita por alguém que nem imagina o que você está passando. Deus não precisa de palcos para se revelar. Ele não depende de grandes eventos, nem de cerimônias elaboradas. Às vezes, é num momento de cansaço extremo, de esgotamento total, que você ouve com mais clareza. Porque quando tudo em volta colapsa, o coração finalmente cede, as defesas caem,
a máscara escorrega, e é ali, na vulnerabilidade mais profunda, que a voz do Eterno encontra espaço para dizer: eu estou aqui, eu nunca saí, eu só estava esperando você me ouvir. E quando essa voz entra, ela começa a rearrumar o que estava fora do lugar. As prioridades mudam, as escolhas começam a ter outro peso. As feridas do passado, antes tão latejantes, passam a ser vistas com mais compaixão, porque agora há um sentido, agora há uma direção, e mais do que isso, há uma presença, porque a voz de Deus não vem sozinha, ela vem carregada de presença, uma presença que envolve, que abraça sem tocar, que aquece sem queimar. E quem já sentiu sabe, é impossível voltar ao mesmo depois de ouvi-la. É como se uma parte do céu tivesse se derramado dentro de você. E mesmo sem conseguir explicar, você entende que nada será como antes. Mas é importante dizer, essa voz não briga por espaço. Ela respeita o tempo de cada um. Ela não disputa com as distrações, mas também não se cala para sempre. Há um tempo em que Deus fala suavemente, mas se não escutamos, Ele começa a gritar através das circunstâncias. Relacionamentos desfeitos, portas fechadas, planos frustrados, sonhos que desmoronam, muitas vezes não são castigos, são megafones celestiais. São formas que o céu encontra para nos acordar, porque Deus ama tanto que prefere nos ver desconfortáveis por um momento do que perdidos por uma eternidade. Ele prefere desmontar castelos de areia que construímos em solo frágil, do que nos deixar acreditar que estamos seguros em uma ilusão. O eco da voz de Deus é diferente de qualquer som que se possa ouvir com os sentidos humanos. É como se ela carregasse memória, destino, paz e correção ao mesmo tempo. Ela te lembra quem você é, mesmo quando você se perdeu de si. Ela aponta o caminho, mesmo quando a estrada parece coberta pela escuridão. Ela te levanta, mesmo quando ninguém mais parece disposto a estender a mão. E às vezes ela só diz: ainda estou com você. Essas poucas palavras são suficientes para mudar a atmosfera interna, porque a presença de Deus não precisa de discursos longos para transformar uma alma. Um sussurro dele contém mais poder que 1000 pregações. E quando você começa a viver guiado por essa voz, o mundo já não te prende mais. As promessas dele se tornam bússola. As palavras dele viram raízes. Você passa a discernir o que é direção divina e o que é armadilha disfarçada. Passa a caminhar com mais leveza, mesmo no meio das lutas. E não porque as batalhas acabaram, mas porque agora você sabe quem está no controle. E saber que Deus está guiando os teus passos é o suficiente para suportar até mesmo o vale mais sombrio. Porque a voz dele traz confiança. E confiança é tudo quando se vive pela fé. E é nesse ponto que algo ainda mais profundo começa a acontecer. A voz de Deus não apenas fala, ela começa a te ensinar a falar com Ele de volta. Começa a despertar em você uma fome pela oração, uma sede de presença, um anseio pelo secreto. Porque agora você entende que a comunhão não é uma obrigação, mas um privilégio. Que o quarto fechado não é um castigo, mas um refúgio, que orar não é repetir palavras bonitas, mas abrir o coração sem reservas, e assim nasce uma nova intimidade, um novo vínculo, um novo fogo. E é sobre essa resposta, esse diálogo sagrado entre o céu e a terra, que vamos falar no próximo ponto. Não basta ouvir, porque ouvir a voz de Deus é apenas o início de algo muito maior. É o ponto de partida de uma jornada que exige entrega, coragem e, acima de tudo, resposta. Deus fala, sim, Ele chama, convoca, atrai, desperta, mas há algo que Ele não faz. Ele não força. O amor de Deus é firme, mas nunca invasivo. Ele toca, mas não empurra. Ele convida, mas não obriga. E é justamente aí que a resposta do coração humano se torna a chave que abre as comportas do sobrenatural.
porque a presença de Deus, por mais poderosa que seja, se move com base em relacionamento. E todo relacionamento só é real quando há reciprocidade. Quando Deus te chama pelo nome, quando Ele planta no teu coração a certeza de que está contigo, não é para que você apenas admire de longe. É para que você entre, participe, se entregue. A resposta que Deus espera não precisa ser perfeita, eloquente, grandiosa. Ela só precisa ser sincera. Pode ser um sim entre lágrimas. Pode ser um eu não aguento mais sozinho. Pode ser um me ajuda, Senhor. Porque Deus não está atrás de discursos ensaiados. Ele procura corações dispostos, almas que reconhecem que não conseguem mais viver longe da presença. Pessoas que entenderam que o mundo oferece nunca vai preencher o vazio que só o céu alcança. E ao contrário do que muitos pensam, responder a Deus não é apenas frequentar um templo ou mudar algumas atitudes exteriores. É mais do que isso. Responder a Deus é como abrir uma porta que esteve trancada por muito tempo. É permitir que Ele entre, mexa, limpe, reconstrua. É olhar para dentro de si e ter a coragem de dizer: eu não sei como arrumar isso aqui, mas se o Senhor quiser, pode fazer. E é nesse momento que o céu se move. Porque Deus se agrada da humildade. Ele honra quem se rende. Ele levanta quem admite que precisa ser levantado. O coração quebrantado é o altar onde Deus faz morada. Mas não se engane, essa resposta exige renúncia. Ela exige que você diga não para muitas vozes que tentam te manter preso ao passado. Que você se afaste de pessoas, hábitos e ambientes que abafam a voz divina dentro de você. A resposta que Deus espera é muitas vezes silenciosa aos olhos dos outros, mas ensurdecedora no mundo espiritual. É quando você escolhe confiar, mesmo sem entender. É quando você ora mesmo, sem ver resultados imediatos. É quando você permanece mesmo, quando tudo ao redor te diz para desistir. Porque a resposta que Deus quer não está na superfície. Ela nasce nas profundezas do espírito, onde as decisões mais difíceis e mais transformadoras acontecem. E essa resposta também pode vir através da obediência, daquelas pequenas decisões diárias que parecem insignificantes, mas que no tempo certo revelam um caminho de milagres. Obedecer quando ninguém está vendo. Fazer o certo quando o errado parece mais fácil. Amar quem não merece. Perdoar quem te feriu. Esperar quando tudo dentro de você quer correr. Confiar quando a lógica diz que não vai dar certo. Essas atitudes, mesmo que discretas, são gritos de fé que chegam aos ouvidos de Deus, porque Ele vê o que os olhos humanos não percebem. Ele conhece o esforço por trás do silêncio, a guerra travada por trás de um sorriso, a decisão de permanecer mesmo quando tudo dentro de você quer sumir. E há uma beleza profunda em saber que Deus se agrada dessas respostas simples. Ele não espera performances, Ele quer presença. Não cobra perfeição, Ele procura disposição. E é isso que muda tudo, porque quando você começa a viver respondendo a Deus, tudo em volta começa a se alinhar. Portas que estavam trancadas se abrem, pessoas certas começam a surgir, o discernimento se aguça, a paz te visita em meio ao caos, e o propósito, que antes parecia um mistério distante, começa a tomar forma. Porque responder a Deus é o que ativa o destino. É como acender uma lâmpada que estava ali o tempo todo, mas que só precisava de alguém que tivesse coragem de tocar no interruptor. Mas há algo ainda mais profundo. Responder a Deus não é apenas um ato, é um estilo de vida, um caminho contínuo de rendição, de comunhão, de intimidade crescente. Quanto mais você responde, mais você ouve. Quanto mais você ouve, mais você entende. E quanto mais você entende, mais você se entrega. É um ciclo santo. Um círculo de glória que te puxa para mais perto, porque o coração que responde se torna um ímã para o céu.
e Deus ama habitar onde é desejado. A resposta de fé abre as janelas celestiais e transforma o impossível em testemunho. E mesmo que você ache que não sabe como responder, saiba, o simples desejo já é um início. A saudade da presença já é uma semente. A inquietação que você sente agora já é um chamado. Não é preciso ter tudo resolvido, é preciso estar disposto, porque Deus não espera que você venha inteiro. Ele quer que você venha real. Ele não se impressiona com máscaras, ele se move por verdades. E talvez o que ele esteja esperando nesse exato momento seja apenas isso, que você diga, com todas as suas limitações, medos e incertezas, que está pronto para tentar, que está cansado de fugir, que quer voltar, que precisa ouvir de novo aquela voz que uma vez acalmou a tempestade da sua alma. E quando essa resposta é dada, algo muda não só dentro, mas ao redor. O mundo espiritual se realinha. As correntes que te prendiam começam a se enfraquecer. Os ataques que antes te abatiam começam a perder força, porque um coração que responde é um coração blindado. E quando o céu reconhece que você está disposto, ele envia socorro, envia provisão, envia direção. E é sobre esse movimento do céu, essa manifestação sobrenatural que começa a acontecer quando o teu sim ecoa lá em cima, que vamos mergulhar no próximo ponto. Há um momento em que tudo muda, um instante silencioso, quase imperceptível aos olhos humanos, mas que provoca uma reação em cadeia no invisível. É quando o teu sim alcança os céus. Um sim tímido, às vezes entre soluços, outras vezes sufocado pelo medo, mas ainda assim, um sim. E é nesse exato ponto que o céu, com toda a sua majestade, se inclina, porque Deus nunca despreza um coração quebrantado. O Todo-Poderoso, Criador de tudo o que existe, se move com poder quando alguém aqui embaixo decide parar de fugir. Quando alguém finalmente cede à voz que há tanto tempo chama no íntimo da alma. É como se cada estrela no firmamento recebesse a notícia. Ele respondeu. Ela disse sim. E os céus, então, entram em ação. Nesse momento, os anjos se posicionam. O mundo espiritual se reconfigura. A guerra, sim, porque toda entrega gera resistência, mas há também uma autoridade liberada sobre a tua vida que antes não estava ativa. Não porque Deus não quisesse te abençoar antes, mas porque Ele respeita o teu livre-arbítrio. Deus não invade, Ele espera ser convidado. E quando você finalmente abre essa porta, Ele não entra devagar. Ele entra com glória, com fogo, com cura, com transformação. O céu não opera em pequenas medidas quando há sinceridade no altar da tua alma. Ele opera em abundância, transborda, derrama, restaura o que estava há muito tempo perdido. É como se o teu sim despertasse uma sinfonia divina. Porque o que está em jogo não é apenas o teu presente, é o teu destino. São gerações que serão impactadas pela tua obediência. São milagres que estavam guardados, esperando apenas uma resposta. É o recomeço de uma história que talvez você achava que já tinha chegado ao fim. Mas Deus é especialista em páginas viradas. Ele escreve no invisível. Ele costura detalhes que os olhos não veem. E tudo começa a ganhar sentido quando você diz, estou aqui, Senhor. Faça a tua vontade. Você pode não sentir nada no início. Pode até parecer que está tudo igual. Mas espiritualmente, um terremoto aconteceu. Muros começaram a ruir. Algemas espirituais começaram a se romper. Maldições antigas perderam legalidade. Porque a tua resposta não é só uma atitude emocional. Ela é um decreto espiritual. E decretos feitos com fé, diante de um Deus vivo, têm poder para ressignificar uma vida inteira. É por isso que tantos sentem um alívio inexplicável após se entregarem. Um choro sem explicação. Uma paz que não vem de fora, mas brota por dentro. Não é psicológico, é espiritual.
É o céu tocando a tua essência. É a luz invadindo onde antes só existia sombra. E de repente a vida começa a mudar. Coisas que antes te prendiam perdem a força. O que era confuso começa a clarear. O que era distante começa a se aproximar. Deus começa a abrir caminhos onde antes só havia muros. Ele começa a responder perguntas que você nem tinha coragem de fazer. Pessoas são afastadas não por acaso, mas por proteção. Outras chegam, carregando exatamente o que você precisava ouvir. O céu age com precisão, com detalhes que você só percebe depois. Porque Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito, e tudo começa a se alinhar à medida que você continua dizendo sim. Mas entenda, esse sim precisa ser alimentado, porque o mundo vai tentar te fazer voltar atrás. As vozes contrárias vão tentar te confundir. Os dias difíceis virão, isso é certo. Mas o que diferencia quem avança de quem retrocede é a decisão diária de continuar respondendo com fé, de manter o sim mesmo quando o céu parece em silêncio. Porque nem todo silêncio é ausência. Às vezes é prova, às vezes é construção, às vezes é apenas o eco de um céu que já está trabalhando, mesmo quando você ainda não vê. E é por isso que a constância importa. Porque cada sim teu, mesmo em meio ao cansaço, sustenta o mover de Deus em tua vida. E esse mover, quando está ativo, começa a atrair o que antes era impossível. Portas que nunca se abriram antes começam a destrancar. O que você achava que havia perdido para sempre volta de forma renovada. Pessoas são curadas ao ouvirem o teu testemunho. O teu processo, que antes parecia uma dor solitária, se transforma numa ponte para que outros conheçam o mesmo Deus que te alcançou. A tua história deixa de ser apenas tua. Ela vira uma semente que frutifica em outros corações, porque Deus não te levanta apenas por você. Ele te levanta para que você levante outros. Ele transforma a tua vida para que ela seja farol em meio às tempestades de tantos que ainda estão à deriva. E não se engane, esse mover do céu não depende da tua força, depende da tua entrega. É a tua rendição que alimenta a operação divina. Quanto mais você se entrega, mais ele age. Quanto mais você confia, mais ele revela. E é nesse ciclo de fé e resposta que a tua vida vai sendo moldada segundo o propósito eterno. Não haverá mais espaço para dúvidas, porque você saberá que está exatamente onde deveria estar, no centro da vontade dele. E o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do universo. Ali não há medo que permaneça, não há angústia que resista. Não há passado que impeça o futuro glorioso que ele já escreveu sobre você. E esse futuro, ele já está em movimento. E é sobre ele, sobre o que vem depois da tua entrega, depois da tua resposta sincera, que vamos mergulhar no próximo e último ponto desta oração. Chegamos até aqui. E se você ainda está ouvindo, lendo, sentindo, é porque essa palavra realmente foi destinada a você. Não por acaso, não por algoritmo, não por sorte, mas por desígnio, por escolha divina, porque Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando te trouxe até esse momento. Ele sabia da tua fome, da tua sede, das tuas lágrimas silenciosas. Ele viu cada noite em que você se sentiu invisível, cada oração feita com a voz embargada, cada vez que você disse amém com o coração quebrado. E foi por isso que ele preparou essa palavra. Não uma palavra qualquer, mas uma palavra viva, que penetra, que revela, que cura, que desperta, que levanta. Porque quando Deus fala, ele não apenas comunica, ele recria, ele transforma o caos em ordem, o deserto em jardim, a cinza em renovo. E hoje, essa palavra não veio apenas para te confortar. Ela veio para te realinhar com o teu propósito. Ela veio para te tirar da paralisia espiritual e te empurrar para o centro do plano divino.
Não importa quantas vezes você tenha caído, não importa quantas portas tenham se fechado, não importa o quanto você tenha se afastado. Quando Deus libera a palavra certa, no momento certo, tudo muda. E essa mudança já começou dentro de você. A partir de hoje, a tua visão será diferente. Não porque o mundo ao redor vai se transformar de imediato, mas porque algo dentro de ti já foi restaurado. A tua fé foi reacesa, a tua esperança reencontrada. E com ela virá força. Força para caminhar mais um pouco, para enfrentar o que for preciso, para dizer não ao que te aprisiona e sim ao que te aproxima de Deus. Porque agora você entendeu, não é sobre merecimento, é sobre escolha. Deus te escolheu. E essa escolha é irrevogável. Ele não se arrepende dos planos que tem contigo. Mesmo quando você duvida, ele continua acreditando. Mesmo quando você desiste, ele permanece ao teu lado. Hoje, ele te convida a viver o novo, a deixar para trás as vozes que te fizeram acreditar que você era pequeno demais, fraco demais, indigno demais, porque a verdade é que a palavra de Deus nunca chamou os perfeitos, mas os dispostos. Os que reconhecem suas limitações, mas mesmo assim se levantam, mesmo assim continuam, mesmo assim oram, mesmo assim adoram, mesmo assim acreditam. E você, ao dizer sim hoje, se tornou exatamente esse tipo de pessoa. Alguém que não se entrega ao medo, mas se entrega à fé. Então, respire fundo, sinta, perceba. Algo já se moveu, o céu já respondeu. A palavra já foi liberada, e a partir de agora, cabe a você mantê-la viva dentro do teu coração. Não permita que as dúvidas abafem o que Deus já confirmou. Não deixe que as circunstâncias apaguem o que Ele reacendeu. Declare sobre si mesmo: eu sou escolhido, eu sou amada, eu fui chamado pelo nome. E continue andando, um passo por dia, um sim por vez, porque a caminhada com Deus não exige perfeição, exige perseverança. Agora feche os olhos, fale com Ele, do seu jeito, com as suas palavras, com sinceridade. Diga que você recebeu essa palavra, diga que você crê, que você está pronto, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver o próximo passo. Porque a fé não é sobre enxergar, é sobre confiar. E se você confiar, Deus vai te conduzir, vai abrir os caminhos, vai te proteger no percurso, vai te surpreender com coisas que você nem ousou sonhar, porque é isso que Ele faz. Ele pega os improváveis e transforma em instrumentos vivos da sua glória. E você, sim, você foi escolhido para isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento sagrado, eu te agradeço por essa palavra que me encontrou, que me alcançou, que me curou. Eu reconheço que não foi por acaso que estou aqui. Eu reconheço que mesmo sem merecer, fui chamado. E diante disso, Senhor, eu me rendo, eu te entrego meus medos, minhas falhas, meus erros, minhas dúvidas. Eu coloco tudo diante de Ti e te peço, faz em mim o Teu querer. Que a Tua voz seja mais alta do que as vozes do mundo. Que a Tua direção me guie nos dias bons e nos dias maus. Que a Tua presença nunca se afaste de mim. Ensina-me a confiar, mesmo quando o caminho parecer escuro. Fortalece minha fé quando o cansaço bater. Restaura em mim o ânimo, a alegria, o propósito. E acima de tudo, Senhor, grava essa palavra em meu coração. Que eu jamais me esqueça. Eu fui escolhido por Ti, e se o Senhor me escolheu, nada poderá me deter. Nenhuma acusação, nenhuma dor, nenhuma voz contrária. Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. E com essa verdade, eu prossigo, de cabeça erguida, de espírito renovado, de alma rendida. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem algo para você hoje. Nada acontece por acaso, e se você está aqui, é porque Ele quer falar ao seu coração. A vida pode ser difícil, os dias podem ser incertos, mas uma coisa nunca muda: o amor de Deus por você. Ele te sustenta, te guarda,
e te conduz, mesmo quando você não percebe. Então, antes de seguir com seu dia, tire este momento para se conectar com Ele. Ore, creia, agradeça. Deus tem ouvido suas orações e Ele está agindo, mesmo no silêncio. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva para continuar recebendo orações que fortalecem a sua fé. Juntos, vamos nos aproximar ainda mais de Deus.